Prosseguimos estudando o livro Missionários da Luz, um livro sensacional, maravilhoso, muito interessante, com vários ensinamentos que podem ser colocados em prática no nosso dia a dia. Às vezes nós temos informações apenas do mundo espiritual que vão servir depois da nossa desencarnação, que são úteis também. Mas muitas obras como estas são interessantes, são importantes desde agora, para que nós possamos, começando a viver melhor agora, né, já conseguimos serenidade, paz, equilíbrio, harmonia, preparando um futuro, nesta reencarnação, um futuro já melhor. E com certeza de que, vivendo melhor aqui na Terra, nós iremos retornar ao mundo espiritual em melhores condições. Hoje vamos estudar o capítulo 4, Vampirismo. Parece meio assustador nós falarmos de vampirismo, mas é que esse termo, ele é assemelhado àquele que nós aprendemos, né, dos vampiros, daqueles que sugam o sangue, de que sugam a energia. Pode parecer assustador, mas é uma realidade que nós vivenciamos aqui mesmo na nossa vida. Não existem pessoas com as quais você convive e que nos deixam assim sem forças, que parece que realmente nos sugam, pessoas tristes, pessoas maledicentes, pessoas que lá reclamam tudo da vida, pessoas ciumentas, possessivas, que nos constrange e que acabam nos esgotando, né? Que cobram demais. São espécie de vampiros, porque gastam, né, se não absorvem, as nossas energias. Então é importante nós nos protegermos dessas pessoas que sugam as nossas energias, e sugam porque nós, de alguma maneira, permitimos. Mas também nós tomarmos consciência que talvez nós também possamos estar sugando energia das pessoas. Vale sempre os dois lados da moeda. Aquilo que os outros são para nós e aquilo que nós somos para os outros. Ontem nós estávamos estudando o livro Pensamento e Vida, no qual Emmanuel sempre fala sobre a mente como reflexo da vida, e que nós estamos nos influenciando uns aos outros constantemente. Então, estar atentos à nossa conduta para não prejudicarmos o nosso próximo, não nos tornarmos vampiros dos outros, mas também não nos deixarmos esvair pela atitude indevida, indelicada, né, dos outros. Nos capítulos anteriores, nós acompanhamos André Luiz falando um pouco sobre a psicografia, sobre a glândula pineal, a reunião mediúnica, e nós vimos ali as observações de André Luiz sobre alguns participantes da reunião mediúnica que estavam envolvidos por substâncias negras, espécie de vírus, de bactérias, que André Luiz chamou, o Alexandre, o instrutor, chamou de larvas psíquicas, bacilos, bactérias psíquicas, formadas em razão dos pensamentos inferiores, das nossas condutas indevidas. Então, André Luiz narra a situação daquele rapaz que tentava a psicografia, mas que tinha envolvimentos na área da sexualidade. Um outro senhor que também tinha perturbações orgânicas por causa do seu envolvimento com a bebida alcoólica. E uma senhora com fígado, com estômago, com intestino carregados dessas substâncias negras,
porque era uma glutona, era uma comilona, né, dada a ingestão de muita comida, um desequilíbrio. E hoje, ao tratar do vampirismo, o André Luiz vai voltar sobre esse tema das larvas e também vai falar sobre essa conduta espiritual de espíritos que se ajustam a nós, sempre porque nós damos abertura, e que, de alguma maneira, acabam sugando os nossos fluidos vitais e nos deixando adoentados. Este capítulo do vampirismo, ele está ligado diretamente com o tema obsessão, que tem a ver com a mediunidade também. A obsessão é esse domínio que o espírito inferior exerce sobre as pessoas encarnadas. Mas também, dentro dos estudos que nós fazemos às quartas-feiras, tratamos da mediunidade, da obsessão sobre os médiuns. E o vampirismo tem variações. Pode ser, por exemplo, chamado de parasitismo, de simbiose, e também tem a ver com o caso dos ovoides. Nós já tratamos isso oportunamente, falando que o ovoide é aquele espírito que perdeu a capacidade, o domínio sobre a organização perispiritual, que se retrai e tem a forma de um ovoide, uma cabeça. Então, vamos ver aqui alguns textos que nós extraímos do capítulo e solicitamos, sugerimos que leiam o capítulo inteiro, porque nós nos apropriamos apenas de uma parte que interessa à mediunidade. Toda a obra deve ser lida, estudada, refletida. Então, o Alexandre vai dizer que vampiro é toda a entidade ociosa que se vale indebitamente, indevidamente, das possibilidades alheias, dos recursos alheios. E se tratando de vampiros que visitam os encarnados, é necessário reconhecer que eles atendem aos sinistros propósitos a qualquer hora, desde que encontre guarida no estojo de carne dos homens. O que significa isso? Que ele está se referindo aos espíritos inferiores, desencarnados, apegados às coisas materiais, aos vícios, aos prazeres, e que necessitados ainda de satisfazer esses prazeres, muito humanizados, eles precisam se valer dos encarnados, dos corpos físicos dos encarnados, para poder satisfazer esses prazeres. E eles são espíritos imortais, inferiores, preguiçosos, que não têm nenhum desejo de evoluir, de buscar Deus, e eles então permanecem na crosta da terra, perambulando para lá e para cá, segundo seus próprios interesses. E eles vão se aproximar, se ajustar às vidas daqueles que estão sintonizados com eles mesmos. Recordemos quando André Luiz falou sobre aqueles médiuns ou aqueles participantes da reunião mediúnica, que eram as condutas deles na sexualidade, no abuso da bebida e da comida, que era a porta aberta que permitia a aproximação dos espíritos, ou a formação dessas larvas psíquicas a consumir as células boas, as substâncias boas, nutritivas do próprio organismo. Então, esse fenômeno só acontece, para responder a essa questão, estariam todos os homens sujeitos à sua influenciação? O André Luiz, o Allan Kardec, fala que todos nós estamos suscetíveis
as influências espirituais. Há um capítulo em O Livro dos Espíritos que fala sobre a influência do mundo espiritual sobre o mundo corporal, sobre nós. Então, nessa interação que existe com o mundo espiritual, porque o mundo material está contido no mundo espiritual, que é muito mais amplo, o número de espíritos, os desencarnados, é muito maior. Na atualidade, cerca de 2 vezes mais. Ou seja, se nós temos 7 bilhões e pouco, quase 7 bilhões e 500 milhões, nós temos na espiritualidade mais de cerca de 15 bilhões de espíritos. E nós estamos nessa interação com eles. E muitos espíritos inferiores, que não têm consciência da realidade, que são apegados aos prazeres materiais, que estão aqui desejando perturbar os encarnados, influenciá-los, persegui-los, a nós, eles estão aqui na crosta da Terra, partiram conosco muitas vezes as nossas atividades. E então, se todos nós podemos ser influenciados, o processo obsessivo, no caso aqui do vampirismo, é um domínio. Ou seja, é quando um espírito consegue uma ascendência, consegue nos envolver de tal maneira que nós não temos forças, muitas vezes, para nos libertar. Mas tudo isso é porque, tendo condutas indevidas, e reportando novamente aos 3, comendo demais, sexo promíscuo, bebendo indevidamente, são essas condutas, mas não só, também os vícios morais, a maledicência, as ofensas, essas condutas morais que nós temos, indevidas, são a porta para que eles tenham acesso à nossa mente, ao nosso corpo, de tal maneira que vejam a importância de nós sabermos da presença desses espíritos, das suas possibilidades, para nos protegermos, para sermos levados a ter uma conduta melhor, para que não abramos possibilidades deles estarem atuando sobre nós. Então, o André Luiz vai falar sobre aquelas larvas espirituais, né? Os bacilos de natureza psíquica, que formavam colônias densas e terríveis, atacavam os elementos vitais do corpo físico, atuando com maior potencial destrutivo sobre as células mais delicadas. Como é que acontece isso? Então, vamos imaginar que os nossos pensamentos inferiores, eles têm um padrão vibratório que se aproxima muito da vida material, da vida humana. Quanto mais inferior é o nosso pensamento, imaginemos aí, pensamentos fortes de raiva, ódio, ciúme doentio. Esses pensamentos bem inferiores, eles têm um padrão vibratório que se aproxima muito das células humanas. Continuam sendo de natureza espiritual, mas eles se aproximam muito da vida humana. Quando nós temos um pensamento, é um pedaço de onda mental. Essa onda mental, ela se espraia além da mente. E o nosso corpo é o primeiro alvo dos nossos pensamentos inferiores. Depois, ele se expande, muitas vezes, para alvos determinados. Por exemplo, um pensamento de ódio contra alguém. Então, parte desses pensamentos, eles já vão atacar o nosso organismo. E como fazem isso? Os pensamentos inferiores se agregam ao fluido vital do nosso organismo. E que o fluido vital,
ele vai adquirir uma qualidade negativa, uma qualidade ruim. E como todo pensamento inferior é de baixa vibração, tem baixa luminosidade, aproximando-se do marrom, do sombrio. Então, esses bacilos, na verdade, são pedaços de pensamentos com fluidos vitais agregados e que vão se espalhar pelo nosso organismo e vão se direcionar às regiões mais frágeis, mais sensíveis, os nossos órgãos de choque, e vão se impregnar ali. E nessa vibração ruim, negativa, vai atacar, como se fosse vírus e bactérias, prejudicando o bom funcionamento das células, a qualidade, a harmonia das células que geram a vida, que mantêm o nosso corpo. Como ele fala aqui, as células mais delicadas, as células mais sensíveis. As doenças psíquicas são muito mais deploráveis que as enfermidades causadas pelos micróbios. Vejamos aí. Por que será isso? Porque as doenças psíquicas têm raízes na alma, são nossas, são os nossos pensamentos doentios. E porque são doentios, eles são repetitivos, reincidentes. Um vírus, uma bactéria que vem de fora ou que se desloca no nosso organismo podem ser combatidos diretamente por remédios, antibióticos. Mas os nossos pensamentos dependem de uma mudança da forma de sentir, de pensar, o que é muito mais difícil de trabalhar. Por isso que antes de nós ficarmos doentes, quando nós estamos lúcidos, quando nós estamos em condições saudáveis, é preciso nós trabalharmos a nossa mente para as coisas positivas, para a fé, para a esperança, para a caridade, para a coragem. Porque se nós ficarmos adoentados, sem uma fé base, alicerce, é possível que nós nos desviemos, nós nos perturbemos, nós tenhamos certas atitudes inadequadas, porque estamos sofrendo. A patogênese da alma, a gênese das patologias da alma, patogênese, está dividida em quadros dolorosos. A cólera, a intemperança, os desvarios do sexo, as viciações de vários matizes, formam criações inferiores que afetam profundamente a vida íntima. Somos vítimas de nós mesmos, da maneira como nós pensamos, sentimos e fazemos as coisas. Não podemos, então, ficar culpando o próximo, mas temos que ter um olhar para dentro. Como é que eu sou? Como é que eu sinto? Quais são as minhas emoções, os meus medos, os meus traumas? É o autoconhecimento. Não é à toa que os espíritos batem, insistem nessa tecla de que eu preciso me conhecer, saber como eu ajo, como eu reajo, principalmente. Então, quase sempre o corpo doente assinala a mente enfermiça. O corpo doente é o resultado de uma mente, em geral, doente. Atingido o molde em sua estrutura pelos golpes das vibrações inferiores, o vaso refletirá imediatamente. Então, quando o perispírito, que é o molde,
é atingido pelas ondas vibracionais mentais inferiores, se desorganiza. E sabemos que o perispírito é muito mais sensível ao pensamento do que o próprio corpo. Mas quando o perispírito se desorganiza, automaticamente vai haver a repercussão nas células físicas, nos órgãos. Porque o vaso sempre vai estar refletindo aquilo que nós colocamos nele. Nas moléstias da alma, como nas enfermidades do corpo físico, antes da afecção, existe um ambiente. Ou seja, antes de que apareçam os sintomas de uma doença, existe antes um campo para que ela possa surgir. O ambiente, como ele fala. Então, imaginemos aí uma infecção. Como é que surge uma infecção? Porque houve um corte. Houve esse corte impregnado de bactérias, de vírus. E é isso que vai abrir o campo, né? Vai ser um ambiente propício para a doença, para a infecção. E então, em relação à alma, é a mesma coisa. Há um campo interno, que são as nossas dificuldades morais. Esse campo é que vai permitir, primeiro, os nossos pensamentos inferiores. É um ambiente. E esse ambiente vai ser propício para os vírus, os fungos, as bactérias espirituais. Então, sempre a questão está em nós mesmos. As ações produzem efeitos. Os sentimentos geram criações. Os pensamentos dão origem a formas e consequências de infinitas expressões. Tudo porque nós pensamos de maneira desequilibrada, sentimos de maneira atrapalhada, de maneira contrária à lei de Deus, ao bem. E tudo isso gera consequências as mais variadas possíveis. Quem estuda um pouquinho de patologia vai perceber que as doenças são as mais inumeráveis, inimagináveis ao conhecimento do leigo. Tem doença para todo tipo. Tem doença para todo tipo de desequilíbrio da alma. E nem sempre tem remédio para todas as doenças. Então é preciso cuidar primeiro do quê? Primeiro cuidar da alma. Em virtude de cada espírito representar um universo por si, cada um de nós é responsável pela emissão das forças que lançamos em circulação nas correntes da vida. Somos todos responsáveis pelos pensamentos que temos conosco mesmo e com o próximo, com o universo. O primeiro a ser atingido pelo pensamento que lançamos somos nós mesmos. Por isso ficamos doentes. Por isso, o primeiro doente é aquele que carrega a raiva, o ódio no coração, o egoísmo. Então, quando nós falamos assim, ele é malvado, porque prejudica, maltrata, mata os outros, nosso pensamento deve ser, ele é um doente da alma, que precisa de tratamento. Então, todos nós seremos sempre responsabilizados pela maneira como nós pensamos, agimos, sentimos. Por aquilo que nós lançamos, como diz aí, nas correntes da vida. O pensamento, ele sai de nós e nós não sabemos para onde ele vai.
quem ele vai alcançar, quem ele vai atingir. A cólera, a desesperação, o ódio e o vício oferece campo, é um ambiente, né, a perigosos germes psíquicos na esfera da alma. Não é do nosso dia a dia? Não é assim que muitas vezes nós nos sentimos? Quem não fica com raiva? Não tem aquele momento de esganar o outro? Quem não fica desesperado ante os problemas, as lutas, as dificuldades? Quem não tem o seu vício? Quem não tem o ódio, às vezes, no coração? Você não teve, tem ou pode ter? Então, tudo isso é ambiente para o surgimento dos bacilos psíquicos. E qual acontece no terreno das enfermidades do corpo? O contágio aqui é fato consumado. Desde que a imprevidência ou a necessidade de luta estabeleça ambiente propício entre companheiros do mesmo nível. E aí entra aquela palavrinha que todos nós conhecemos, imunidade. Imunidade. Aqui é a imunidade moral. Para nós não nos deixarmos contaminar pelos pensamentos, pelas palavras inferiores dos companheiros da terra, mas também dos espíritos, para que nós não nos sintonizemos, para que nós não nos coloquemos no mesmo nível uns com os outros. A imunidade alta, no sentido físico, é uma decorrência da imunidade espiritual. Porque, às vezes, numa família, alguns são contaminados por gripe e o outro não pega. Porque a sua imunidade física, orgânica e espiritual está em melhores condições. Agora, nós precisamos nos proteger preventivamente. Tomar vacina. A vacina não melhora a nossa imunidade, não protege contra os vírus? O vírus da gripe e outras doenças? São doenças físicas. Mas precisamos adquirir imunidade espiritual para ficarmos ainda muito mais protegidos. É melhor nós termos a imunidade do que termos que tomar remédios. E às vezes os remédios são amargos, dolorosos, porque a doença implantada muitas vezes é de longo curso para ser curada. Mas tudo isso está no limite das nossas liberdades. O Pai permite que nós façamos as nossas escolhas. Por isso que tem o mal, que nós chamamos de mal. Porque tudo isso é experiência ao nosso aprimoramento espiritual. Cada viciação particular da personalidade produz as formas sombrias que lhe são consequentes. E estas, como as plantas inferiores que se alastram no solo, por relaxamento do responsável, são extensivas às regiões próximas, onde não prevalece o espírito de vigilância e defesa. Ou seja, nós saímos contaminando todas as criaturas que estão ao nosso redor, sintonizadas conosco, que não estão protegidas por uma conduta moral elevada. Se a nossa casa mental está aberta pela nossa conduta inferior, os espíritos têm acesso às ondas mentais inferiores daqueles que convivem conosco, entram na nossa vida, produzindo formas sombrias. Não é à toa que se refere a espíritos inferiores como espíritos das trevas, espíritos sombrios, porque a qualidade da vibração mental, emocional e moral
produz ondas que são ondas escuras. Imaginemos as cores. Nós não temos as ondas que têm a cor avermelhada, escura. É porque a onda é de baixa vibração, de baixa qualidade. Exatamente por isso. Somos velhos reincidentes no abuso da lei. Desde o primeiro dia de razão na mente humana, a ideia de Deus criou princípios religiosos, sugerindo-nos as regras de bem viver. Ora, Deus não nos colocaria no mundo sem nos dar o apoio, a direção para o amor, para o bem, que é Ele próprio. Sem nos dar os recursos necessários para alcançarmos a felicidade, a purificação. Então, Ele nos oferece os recursos como nos dá o sol todos os dias para nos aquecer. Mas, contudo, à medida que se refinam conhecimentos intelectuais, parece que há menor respeito no homem para com as dádivas sagradas. É porque, na medida que nós desenvolvemos a nossa inteligência, nós temos mais raciocínio, mais reflexão sobre as coisas. Nós temos percepção de que isso é bom, de que isso dá prazer. Quando nós temos a inteligência mais acanhada, e que o instinto prevalece, nós vivemos muito mais pelas necessidades. Satisfazemos as necessidades, está resolvido. O leão que come o animal, a sua presa, ele se acalma depois que se alimenta, porque está satisfeito. Nós, percebendo que temos prazer em algumas situações, e percebendo também que na ausência delas, nós passamos necessidades e sofrimentos, então nós usamos a nossa inteligência para fazer recrudescer o egoísmo, a ambição, o orgulho. Então são as paixões desenfreadas, que fazem com que nós fiquemos tão envolvidos pelos nossos prazeres que acabamos nos afastando desses princípios religiosos que a vida nos oferece. Uma religião, na educação, na família. Endurecemos o nosso coração, cristalizamos a nossa mente. E o vampirismo mantém considerável expressão, porque se o Pai é sumamente misericordioso, também é infinitamente justo. Dá a cada um segundo as suas obras. Deixa que nós busquemos o nosso destino, que nós realizemos aquilo que achamos que é importante, que nos faz felizes. E então, ninguém lhe confundirá os desígnios, e a morte do corpo quase sempre surpreende a alma em terrível condição parasitária. Quanto mais nós nos apegamos aos vícios, mais dificuldade nós temos de nos libertar dos desejos humanos e de nos encaminharmos para as regiões, para as esferas superiores, para buscarmos o verdadeiro sentido, a elevação da alma. E então, quando desencarnamos, ao invés de seguirmos, nós ficamos retidos aqui na Terra. E para satisfazer os nossos desejos, nos colocamos nessa condição de parasitas da humanidade inferior também. Absolutamente sem preparo e tendo vivido muito mais de sensações animalizadas que de sentimentos e pensamentos puros, as criaturas humanas, além do túmulo, em muitíssimos casos, prosseguem imantadas aos ambientes domésticos que lhes alimentavam o campo emocional. Então, conforme eu desencarno com os prazeres que eu busquei, então o sexólatra, desencarnando, vai buscar satisfazer ainda os prazeres do sexo. Os drogados, os viciosos, vão retornar para continuar sentindo ainda os mesmos prazeres de antes. Os comilões
vão se imantar também aqueles que aqui na Terra são os glutões, para continuarem satisfazer os seus prazeres. Aos infelizes que caíram em semelhante condição de parasitismo, as larvas servem de alimento habitual. Semelhantes larvas são portadoras de vigoroso magnetismo animal. Por quê? Porque elas estão alimentadas, carregadas de fluidos vitais, pelas ondas inferiores, as ondas mentais inferiores, que acumulam os fluidos vitais fora das células. Porque o citoplasma, que é o fluido vital, está no interior das células. Então, é muito mais fácil aos espíritos se absorverem esses fluidos vitais que estão numa condição mais deteriorada para se alimentar, porque estão mais próximas dos próprios perispíritos dele. Naturalmente que a fauna microbiana, em análise, não será servida em pratos. Bastará ao desencarnado agarrar-se ao companheiro de ignorância, ainda encarnados, qual erva daninha aos galhos das árvores, a sugar-lhes a substância. Então, é uma espécie de parasitose mesmo, de simbiose, em que a justaposição do perispírito do desencarnado com o perispírito do encarnado, com o corpo, é suficiente para que essas substâncias vitais sejam transferidas, vamos dizer assim, para o perispírito dos desencarnados. O André Luiz se espanta um pouquinho quanto a isso, porque se ele olhando do plano espiritual, deve dar uma angústia, uma impressão muito ruim vendo aquilo. E aí o Alexandre vai se recordar de que a nossa vida aqui na Terra não é muito diferente. Se temos sido vampiros insaciáveis dos seres frágeis que nos cercam, entre as formas terrenas, abusando de nosso poder racional ante a fraqueza da inteligência deles, não é demais que por força da animalidade que conserva desveladamente, venha cair a maioria das criaturas em situações enfermiças pelo vampirismo das entidades que eles são afins na esfera invisível. Percebamos aí que ele está se referindo a como nós tratamos os nossos irmãozinhos inferiores. Como nós nos parecemos muito com os vampiros espirituais, na medida em que nós degustamos os fluidos vitais que estão nas carnes que nós comemos. É muito parecido com isso, guardadas as devidas proporções. Há pessoas que são muito ligadas a se alimentar de carne quase crua. Então, os vampiros fazem o quê? Sugam o sangue dos homens. E nessa posição não é muito diferente nós estarmos sugando o sangue dos animais. O legítimo desenvolvimento mediúnico é um problema de ascensão espiritual dos candidatos às percepções sublimes. Então, ele encerra aqui se recordando aqueles candidatos à mediunidade, à psicofonia, à psicografia. Lembrando que, para nós nos tornarmos médiuns bons, é preciso nós buscarmos ascensão espiritual pela nossa conduta, pela maneira como nós pensamos, como falamos e como agimos, como nós levamos a nossa vida. Quanto mais de forma simples,
nós vivermos em todos os aspectos da vida, melhor será a nossa capacidade de nos dedicarmos à mediunidade. Então, é o convite para que nós nos iluminemos e assim possamos nos tornar melhores servidores a Jesus com as bênçãos, os dons da mediunidade. E aí o exemplo de Chico Xavier, que se entregou disciplinadamente a esse trabalho. Encerrando, então, essa síntese, nos colocamos à disposição dos comentários, perguntas dos nossos irmãos e irmãs. É complexo. Complexo? Sim, tem que analisar muito. Talvez o mecanismo seja complexo. Puxa vida, como é que um pensamento pode formar um bacilo psíquico? Eu vou confessar que eu tenho dificuldade para entender direitinho o mecanismo. Precisaria ver para entender melhor. Mas o que importa não é bem isso. Qual que é a essência do ensinamento? A essência é o convite para que nós aprimoremos a nossa conduta. Eu não preciso nem saber como funciona o pensamento em nós. Porque eu sei o que é o pensamento. Eu sei o que é um pensamento bom. Eu sei o que é um pensamento ruim. Estou aprendendo com o Evangelho. É um pensamento bom eu ser invejoso do companheiro? Não. É um pensamento bom eu ser maledicente? É um pensamento bom eu ter raiva? Não. Então, esse é um tipo de pensamento que eu não preciso ter. Não devo ter. Ora, se eu não tenho esse tipo de pensamento, eu não vou ter bacilos psíquicos. Não vou ficar doente. Então, o que importa mesmo é como eu estou levando a minha vida. O mecanismo, ele não é fundamental. Eu não preciso me imaginar que o meu pensamento está produzindo luz interior. Não. Pense no bem. E o resto é consequência. Tem uma parte aqui que é interessante também, né? Que quando o Alexandre levou André Luiz a primeira vez numa reunião mediúnica, ele achou que ele ia ver coisas assim ligadas à área dele, né? À área médica, né? E, na verdade, aí o Alexandre deu risada e falou, não, aqui você vai ver outra coisa completamente diferente, né? O tipo de cura que vai ser feito aqui, né? Então, nesse capítulo, inclusive, o Alexandre vai falar dos cuidados que eles têm. Aliás, ele encerra o capítulo dizendo que os participantes da mediúnica, eles estavam ali, na verdade, sendo tratados. Mas não deve ser essa a nossa postura. Sabemos que a espiritualidade maior nos ajuda. Mas nós não podemos pensar assim, eu vou para uma reunião mediúnica, eles vão cuidar de mim. Em absoluto. Nós temos que pensar que nós somos trabalhadores e que devemos ir para uma reunião preparados para servir. Há uma pergunta aqui. Quando pensamos o que não queremos, não controlamos o que fazer. Muito bem, Denise, é uma coisa que acontece muito conosco, em todo mundo. Eu também me pego assim. São pensamentos repetitivos. Os amigos espirituais dizem o seguinte, que os nossos pensamentos, eles ganham vida independente. Quer dizer o seguinte, quando você pensa uma coisa, a onda mental, ela já foi, é a flecha lançada. Depois que a flecha lançou, você não tem mais o controle sobre ela. O que você pode fazer é neutralizar
o lançamento de outras flechas. Interromper o pensamento. Mas daquele pensamento já saiu. Se você teve um pensamento de raiva, ele já entrou aqui no seu organismo. Já está fazendo mal para você. Ele vai danificar alguma coisa no seu organismo. Não tem jeito. E ele vai prosseguir o universo afora. Ele vai se ajuntar a outros pensamentos de mesma natureza. Poderá prejudicar alguém. Infelizmente, nós já pensamos assim. Agora, quando eu tenho o pensamento repetitivo, é como se fosse um vírus. Ele fica ali, rodando na mente, no cérebro. Como é que eu faço isso? Eu tenho que começar a ter outros tipos de pensamentos positivos para combater aquele, neutralizar aquele pensamento que está rodando dentro do meu cérebro. E aí entra a disciplina. Como eu faço? Oração. Vigilância do pensamento. Então, imaginemos aí um pensamento tipo, tenho raiva, estou com raiva do fulano. É um pensamento que eu tenho e não devo ter. O que é que eu faço? Comecei a ter raiva. Eu vou combater esse pensamento com outro pensamento em sentido contrário. Que jeito? Deus me ajude. Deus me ajude. Pai nosso que estás nos céus. Pai nosso que estás nos céus. E vai orando. Porque automaticamente aquele pensamento bom vai espantar, neutralizar aquela onda mental negativa. Então, nós vamos controlar o pensamento inferior com pensamentos positivos, limpando o nosso computador espiritual, mental.